Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Escrita e Divulgação Científica. É um curso ofertado pela Faculdade de Ciências de Saúde do Trairi, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um prazer estar neste momento com vocês para falar um pouco a respeito do processo de avaliação do artigo científico, da submissão ao aceite. Eu me chamo Arthur Medeiros, sou fisioterapeuta de formação e atualmente atuo como docente do curso de graduação em fisioterapia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também sou docente permanente do programa de pós-graduação de mestrado profissional em saúde da família, também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também, neste momento, respondo como um dos editores-chefes da revista Caderno de Educação, Saúde e Fisioterapia, que é um periódico, da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, que busca publicizar a produção do conhecimento nas mais diversas áreas da saúde e do ensino na área da saúde. Bom, eu começo dizendo para vocês que fazer pesquisa ela é um processo trabalhoso, né? A gente sabe que envolve uma série de conhecimentos, de habilidades e de atitudes e que o pesquisador precisa também atingir determinados pré-requisitos, né, para que a gente tenha sucesso no desenvolvimento dessa pesquisa. Uma outra coisa importante a ser dita é que a pesquisa em si, ela não termina no processo de coleta de dados, né, na construção do banco de dados e na análise estatística desses dados, né, nas análises desses dados. A gente precisa ter a consciência de que a pesquisa ela é desenvolvida para a produção do conhecimento e esse conhecimento ele deve ser retornado para a sociedade de alguma maneira, né? E uma das maneiras desse conhecimento retornar é através da publicação desses achados, a publicação dos resultados por meio dos artigos científicos, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que a escrita, a redação de um artigo científico, né, de um manuscrito e, consequentemente, a sua submissão e a sua publicação fazem parte desse longo processo do projeto de pesquisa. Desenvolver pesquisa, né, ela faz com que a gente arranque os cabelos, fique de cabelo em pé, diante de tantas adversidades que às vezes a gente passa nesse caminho, né? Mas tudo isso é aprendizado. Esse processo exige que o pesquisador coloque em prova, né, que coloque em jogo vários aspectos relacionados ao conhecimento, às habilidades, às atitudes, desenvolvendo, portanto, inúmeras competências desejadas a um pesquisador. Embora a gente, por muitas vezes, se encontre nesse cenário, né, como dessa figura, bastante um nível de estresse alto, um nível de adrenalina lá em cima, o que eu tenho para dizer para vocês não se preocupem, né? A gente consegue passar por tudo isso e quando a gente passa, a gente vê que foi também um período, embora turbulento, de muito aprendizado. Então a mensagem não se preocupem, sejam felizes e vamos aproveitar tudo isso como uma grande etapa do aprendizado. Como eu já mencionei anteriormente, tudo é um processo, né? São etapas a serem cumpridas. A gente começou esse processo lá na elaboração do projeto de pesquisa, né? Buscando referencial, desenhando o percurso metodológico, depois submetendo a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos ou com animais, seja a sua área, né? E aí a gente tem as etapas da coleta de dados, de construção de bancos, de análise, e aí a gente chega nessa etapa que é a construção do artigo, né? Para preparar o material para essa divulgação e a gente entra nesse processo da submissão. Então a gente tem dentro dessa pequena fatia, né, da construção do conhecimento, o processo da submissão, que envolve, aqui eu coloquei 4 etapas que a gente vai conversar um pouquinho a respeito delas, tá?
que é a seleção do periódico, né? Então, escolher para que revista nós vamos enviar esse nosso artigo, esse nosso produto. Depois de selecionado, então vamos conhecer como se deve preparar esse manuscrito, aspectos de formatação, de adequação às normas. Depois a gente tem que então, de finalizado o processo de preparação do manuscrito, enviá-lo ao periódico para que possa ser apreciado, né? Seja feita a avaliação pelos pareceristas, para que a gente consiga então atingir o nosso objetivo, que é a publicação desse artigo e então a divulgação dos resultados para toda a comunidade e para toda a sociedade. Então, a gente pode pensar esse processo a partir dessas 4 etapas. E agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso. Bom, a primeira etapa desse processo refere-se à seleção do periódico, né? A gente tem, ao longo dos anos, cada vez mais o surgimento de periódicos, de revistas para a divulgação da produção científica, né? Das mais diversas áreas do conhecimento, tanto nacional quanto internacional. Então, a primeira etapa deste processo é a gente, enquanto pesquisador, que tem o domínio do que nós produzimos, do que nós realizamos, que conhecemos os produtos e os resultados, agora encontrar um periódico que atenda, né, e que esteja dentro e que seja capaz de receber e de publicizar esse manuscrito. Então é importante que a gente conheça a área temática dos periódicos, né? Claro, a gente, quando começa a desenvolver pesquisas, a gente tende a centrar mais numa determinada área, então a gente vai conhecendo diversos periódicos, até mesmo porque a busca, né, de revisão bibliográfica, né, a busca por novos estudos, ela é constante em todas as fases do desenvolvimento da pesquisa. Então a gente está sempre conhecendo periódicos novos e isso já vai nos ajudando a conhecer possíveis periódicos para que a gente possa submeter a nossa futura pesquisa. Então, para isso, é importante que a gente entenda, né? Conhecer a área do conhecimento de determinado periódico e aí ver qual deles a gente tem possibilidade de submeter o nosso material. E aí, a gente tem uma outra etapa, né? Que é a classificação desse periódico. A gente tem no Brasil, né? A CAPES, né? Que é quem regula os cursos de pós-graduação no país, apresenta um sistema de classificação que é o sistema Qualis, né, que está vigente a pontuação em extratos, né, ainda relativo ao último quadriênio, mas nós também temos outras métricas de classificação, né? Só para a gente citar aqui, depois vocês vão ter outros momentos, a gente tem o JCR, nós temos o fator de impacto, nós temos o percentil do Scopus, enfim, nós temos diversas, o H5 da Google, nós temos diversas formas de classificar o periódico e de saber, então, isso repercute e nos mostra a dimensão de capilarização da informação, né, a partir desse periódico. Isso é muito importante que a gente, então, saiba e reconheça essa classificação, porque isso vai impactar, consequentemente, no escopo dessa revista, e como qual será o público que vai ter acesso à sua pesquisa, né? Então, e como isso vai impactar também, caso você seja de alguma pós-graduação, o impacto dessa produção para a avaliação do seu programa de mestrado, de doutorado, né? Então a gente tem que ter essa atenção também na escolha do periódico relacionado à classificação. E nós precisamos ter um olhar também sobre o escopo da revista, né? Qual a finalidade daquela revista? Para que ela foi criada, né? Então, quais são, dentro da área temática, qual é o tipo de pesquisa, por exemplo, que ela enfoca? Nós temos revistas que são direcionadas a estudos qualitativos, né? Nós temos revistas, por exemplo, que são direcionadas a estudos de análise espacial. Então, nós temos
às vezes, revistas de epidemiologia, mas uma que é específica, que traz análise de tendência e análise espacial. Então, mesmo que seja uma revista de uma grande área temática, às vezes ela tem dentro do seu escopo uma especificidade do tipo de pesquisa que ela publica, né? E publiciza. Então é importante que a gente tenha essa atenção na hora de conhecer o periódico e de selecionar o periódico para o qual nós vamos fazer a submissão. Dito isso, então, tivemos um leque de possibilidades, fomos conhecendo, fomos analisando e definimos, portanto, qual vai ser o periódico que nós vamos submeter esse artigo. É importante que a gente também se debruce agora em conhecer um pouco mais a respeito dessa revista, né? Conhecer os temas dos artigos publicados ali, a gente ver a dimensão, o tipo de análise, como os autores trabalham a construção desse artigo, para que a gente já possa também ter esse conhecimento para o nosso artigo. Importante dizer, gente, que a seleção do periódico, se ela for feita antes do início da escrita do artigo, também auxilia e muito, porque nós já vamos saber o perfil dessa revista, então vai direcionar a forma de escrita, a forma de apresentação dos resultados, como é o processo de organização dos materiais dessa revista. Então é importante que a gente já tenha esse conhecimento até mesmo antes da escrita. Claro, às vezes a gente escreve pensando numa revista e porventura tem que mudar. E aí a gente vai fazer essas adequações. Então é importante que a gente tenha esse know-how, vamos dizer assim, né? de conhecer os artigos que ali são publicados, a estrutura. Uma coisa importante, né? Ver os prazos dessa revista, né? Então, as revistas, os artigos, eles têm, né, a data que foi submetido, quando teve a revisão, quando foi a apreciação. Então, a gente também consegue ter uma noção de prazo para a publicação desse artigo, né? A gente tem também alguns periódicos que informam, por exemplo, dentro do seu próprio site, o prazo mínimo o prazo de primeira resposta, o prazo entre a primeira resposta e a publicação. Isso são informações que ajudam a gente também a selecionar, principalmente, né, quando a gente tem às vezes um prazo a ser cumprido para essa publicação, né? Então isso é importante que a gente tenha esse cuidado na hora da análise. Bom, então selecionamos, já temos uma apropriação, temos a certeza que é o X, é a revista X que nós escolhemos para a publicação do nosso material. Aí agora a gente vai em busca do guia aos autores. Normalmente é assim que está escrito no site, né? Guia aos autores ou normas de submissão, normas de publicação, que esse é o ponto-chave do sucesso da nossa publicação, tá? É este documento que vai nortear todo esse processo. É este documento que vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer em relação à preparação do seu manuscrito. Então, essa é uma etapa que exige do pesquisador uma atenção e uma dedicação para o conhecimento dessas normas. Como eu reforçando, é a chave do sucesso. A gente precisa conhecer todos os detalhes que ali estão, né? Normalmente, nessas normas, há uma parte introdutória que reforça as características do periódico, né? O escopo, a periodização, com que frequência os artigos são publicados, enfim, tem uma parte de contextualização e aí a gente entra na definição da estruturação do manuscrito com as normas a serem seguidas para a preparação e formatação desse manuscrito. Eu coloquei um diamantezinho aí porque das normas, essas duas etapas é aquilo que vai fazer a diferença. Às vezes, para o seu artigo ser recepcionado e ser enviado para um parecer. Porque a gente tem dentro de toda essa cadeia, a gente tem a etapa que a gente submete o artigo, né? E aí um editor vai receber esse artigo.
Se ela não atendeu as normas, a estrutura do manuscrito que a revista pede, se não atendeu as regras de formatação que a revista pede, imediatamente esse artigo vai ser recusado. Então você não tem nem a possibilidade de que um revisor ou um editor específico conheça seu trabalho. Então é importante que todas essas regras, essas normas sejam seguidas para que você tenha a oportunidade de que outras pessoas dentro da revista, os revisores, consigam ler o seu manuscrito e, quem sabe, você chegar na etapa de publicação. Então, etapa essa que não pode ser pulada, né? Que é conhecer as regras da revista. E, consequentemente, também, hoje, todo o processo de submissão ele é feito de maneira online, eletrônica, cada revista possui o seu próprio sistema, então eles também apresentam as normas de submissão. Embora a maioria dos periódicos, né, o sistema que eles utilizam são de autoexplicativos, né, de intuitivos, a gente sempre tem algumas referências nesse manual, nessas normas que a gente pode consultar para a nossa publicação, para a nossa preparação. Bom, na grande maioria dos periódicos, tá, é pedido uma folha de rosto. Por quê? O processo de avaliação, o processo de revisão pelos pares, ele é feito duplo cego, né? Então, o revisor não sabe de quem são os autores daquele manuscrito. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de identificação nesse material, no corpo do texto, né? Então, pede-se que seja enviado um arquivo separado, né? Que é a folha de rosto ou a title page, com as informações referentes aos autores, né? Então, isso varia de revista para revista. Aqui eu trago algumas questões que eu já evidenciei nesses processos, tá? O que está com asterisco não é regra, tá? Inclusive, algumas revistas pedem, outras não. Então, por exemplo, identificação do tipo de manuscrito. Se é um ensaio clínico, se é um artigo original, se é uma revisão de literatura, né? Se é uma revisão de literatura sistemática com meta-análise, ou se é um relato de experiência, enfim. Então, alguns artigos pedem que isso seja identificado na folha de rosto. Uma etapa, um item, né, que é claro que vai ser, é o título do seu artigo. Para as revistas internacionais, normalmente se pede somente o título em inglês. E, às vezes, o título curto, né? Que é um título abreviado com número determinado de palavras, né? Então, em revistas internacionais, normalmente é o título, já na língua da revista, na grande maioria em inglês, e um título curto. Nas revistas brasileiras, frequentemente se pede, né, o título, então, na língua do qual o artigo está sendo submetido, na grande maioria em língua portuguesa. Então, nós temos o título em língua portuguesa e o título em língua inglesa, né? E claro que algumas outras revistas também incorporam o título em língua espanhola. Então, quando a gente fala de revista brasileira, a gente, no mínimo, vai ter a necessidade de incluir 2 títulos, o título em português e o título em inglês. E aí, também, como foi na internacional, o título curto em português e em inglês. Isso tudo, gente, vai estar especificado na norma. É importante que vocês observem isso, porque isso vai ter tanto, às vezes, na folha de rosto, quanto também haverá um campo específico para submissão. A sequência de autores, né? Então, quem são os autores dessa publicação, a filiação, de qual universidade, se é de qual curso, de qual programa de pós-graduação. Então, essas informações vão também na folha de rosto, tá? Tem revistas que pedem nome do autor e o nome da instituição. Tem revistas que pedem nome do autor, o curso, seja de graduação ou de pós-graduação, a unidade a qual está vinculada este curso, né? E a universidade, e às vezes pedem também a cidade, o estado e o país. Então, isso não é regra, mas basicamente o que toda revista vai pedir, no mínimo, é o nome do autor e qual instituição pertence.
tá? E agora nós também temos o ORCID, né? Que é o número do ORCID que nós precisamos incluir na folha de rosto, que é a forma também da gente ter agora de unificação das publicações. Informações de contato, que muitas vezes aparece no artigo, né, do autor correspondente, nome, basicamente, né, nome e e-mail, embora também a gente tenha algumas revistas que peçam o endereço completo desse autor. Então, a gente precisa identificar quem vai ser o autor correspondente, que é a referência desse artigo, caso alguém, ao consultar, queira tirar alguma dúvida ou queira pedir alguma sugestão. Enfim, é a pessoa que vai ter o contato com as pessoas que lerem o artigo. Informações de financiamento, né, em relação se a pesquisa teve algum aporte financeiro de fundações de apoio ou mesmo do CAPES, do CNPq, se tem algum dos autores que recebeu bolsa, né, bolsa de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado ou bolsa produtividade, enfim, as fontes de financiamento que apoiaram a realização deste estudo. Tá com asterisco porque algumas revistas pedem isso na folha de rosto, outras pedem apenas para inserir no sistema e outras pedem para que a gente coloque lá no final, depois da conclusão, tá? Mas na grande maioria das vezes essa informação vem na folha de rosto. Informações sobre conflito de interesse também não é regra, mas eu já tive a oportunidade de apresentá-la na folha de rosto, como também a oportunidade de colocar no final do artigo. Então, eu trago aqui para que vocês fiquem atentos. São informações que tem que ter no seu trabalho, tá? Em alguma parte do seu trabalho, essas informações têm que aparecer. E é importante que vocês vejam em qual parte, para que isso não fique faltando. Então, se não está na folha de rosto, vai estar lá no corpo do texto. Se não está no corpo do texto, está no sistema. Então, fiquem atentos para que não falte informação na sua submissão. Logo na sequência, a gente vem então para o resumo, né? A gente precisa ter uma atenção aí, eu coloquei em asterisco com relação aos idiomas, reforçando mais uma vez, né? Para as revistas internacionais, vai ser o resumo em inglês, o abstract, e nas revistas brasileiras, a gente tem um resumo em português e minimamente o resumo em inglês. E algumas, como eu falei anteriormente em relação ao título, também pedem o resumo em língua espanhola. E aí a questão mais importante do resumo, né, que às vezes a gente esbarra e demora um tempinho aí, que é a construção do resumo, levando em consideração o quantitativo de palavras disponibilizado pelas revistas. Em média, os resumos variam entre 250 e 350 palavras. Então, a gente precisa respeitar esse limite, né? Quando a gente vai inserir no sistema, às vezes o sistema informa se está abaixo e também informa se está acima. Normalmente, quando está acima, ele nem permite que você prossiga no processo de submissão. É preciso que você ajuste e atinja o máximo de palavras que a revista permite, né? Uma observação aqui. Quando a gente trabalha nas revistas brasileiras, né, com um resumo em mais de uma língua, é importante que todos os resumos atinjam aquele limite de palavras, tá? Se em português ele atingiu 250, em inglês ele deve atingir também 250 e em língua espanhola ele também deve atingir 250. E aí a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente sabe, né? No inglês, normalmente a gente tem uma supressão de palavras, a gente consegue atingir. Mas às vezes na língua espanhola fica um pouco mais difícil de atingir. Então a gente precisa adaptar o texto, mantendo a lógica e exatamente o sentido do resumo em português, mas a gente precisa ajustá-lo para que atinja o número de palavras, né? Então, se for o caso, inclusive, ajustar o resumo em português, ajustar o inglês para que fique todos eles com o mesmo texto, né? E respeitando, claro, o número de palavras. Em relação à forma, normalmente, né, a gente trabalha com resumo estruturado, que são com as seções, né? Então, vem
especificado. Aí agora já uma outra observação, algumas revistas colocam, né, que tem que ter introdução, objetivo, método, resultados e conclusão. Outras sugerem que comece direto nos objetivos. Então, objetivos, métodos, resultados e conclusão. Isso vai estar, mais uma vez, nas normas da revista e você, consequentemente, você já vai ter visto nos artigos que você buscou dessa revista. Mas também nós temos algumas revistas que optam pelo resumo contínuo, que é um texto, né, que atinge, que tem que respeitar também o número de palavras, mas ele é feito de maneira discursiva, sem essa quebra por seções. Me arrisco aqui a dizer que isso a gente encontra bastante nas revistas que publicam artigos qualitativos, tá? Então é uma característica também dos estudos qualitativos. Mas também nós temos revistas que publicam estudos quantitativos que às vezes optam por esse contínuo. Mais uma vez, não é regra, a gente precisa conhecer o periódico. As palavras-chave, normalmente, né, de 3 a 5, são palavras que vão descrever o seu estudo. É importante que a gente tenha atenção na escolha das palavras-chave, pois é a partir delas que as pessoas chegarão até o seu estudo. É importante que as palavras tragam sentido aquilo que você escreveu, né? Então a gente precisa reforçar, trouxe a imagem aqui do Dex e do Mesh, só para reforçar que com certeza isso vocês já têm muito claro, nós precisamos trabalhar com os descritores as palavras-chave já estabelecidas, né, na ciência. Então o Dex e o Mesh é o local onde nós vamos buscar essas palavras-chave e nós precisamos então não é apenas selecionar aquela palavra, né? É ver a palavra e ela tem uma definição. É compreender se aquela definição posta no Dex e no Mesh atende àquilo que você propõe no seu estudo. Então, tenham atenção, se dediquem à escolha das palavras-chave, porque é através dela que novas pessoas vão achar o seu estudo. Numa revisão de literatura, por exemplo, é através das palavras-chave, né, que os artigos são localizados, então é uma etapa muito importante para a divulgação da sua pesquisa, tá? E outras observações é que algumas revistas, por exemplo, pedem que ao final do resumo você coloque uma linha dizendo o número de palavras. Então, assim, algumas observações que às vezes pode ter dependendo do periódico, tá? E mais uma vez reforçando, a gente precisa ter atenção de consultar no Dex e no Mesh as palavras-chave. Depois de tudo isso, gente, a gente chega na parte do corpo do texto, né? O nosso artigo propriamente dito. Então nós temos agora várias etapas a serem cumpridas. Então nós temos os elementos textuais, são as seções que nós temos de um artigo, né? Então começamos com a introdução, com os métodos, os resultados, a discussão, as referências e aí a conclusão, as considerações finais, tá? Coloquei um asterisco aqui nas considerações finais porque dependendo do periódico ele usa uma nomenclatura diferente, então é importante que você veja para atender, né? E esses outros aqui que vocês estão vendo com asterisco são etapas que alguns artigos costumam trabalhar, tá? Que é a seção de agradecimentos, critérios de autoria, impactos e os highlights, que são as coisas mais importantes do seu periódico. Periódicos internacionais muitas vezes substituem a palavra introdução por background, né? Então é importante que a gente veja a nomenclatura utilizada na revista. Alguns periódicos permitem a publicação de artigos das sessões resultados e discussão juntos, mas isso precisa ser consultado nas normas, mas via de regra são as sessões separadas que nós trabalhamos, tá? E aí outra questão para observar, dentro da seção métodos e dentro da seção resultados, se é permitido subseções. Alguns periódicos permitem, outros não, então isso você vai ter que consultar nas normas do periódico que você selecionou. Agradecimentos é a forma de você agradecer as pessoas que contribuíram com o seu artigo de alguma maneira, mas que não se enquadram nos critérios de autoria, tá? São pessoas, a Fundação
a Secretaria de Saúde que disponibilizou determinado recurso, disponibilizou a sala, enfim. Você pode agradecer a pessoas, a estabelecimentos de saúde, você pode fazer agradecimentos a grupos de pesquisa, enfim. São pessoas, estabelecimentos que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, mas que não se enquadram nos critérios de autoria. E aí a gente tem essa outra seção, critérios de autoria. Mais uma vez, está com asterisco porque em alguns casos a gente coloca isso no corpo do texto, em outros essas informações são incluídas no próprio sistema. É aonde você vai colocar, portanto, qual foi a contribuição de cada autor desse periódico na construção desse artigo. Desde o desenvolvimento do projeto, coleta de dados, análise estatística, até a escrita e revisão final desse artigo. Então, existe já estabelecido quais são os critérios e você precisa ver e selecionar o que cada autor fez com base nesses critérios. Os impactos, qual é o impacto da sua pesquisa para a sociedade, para a comunidade? Então, algumas revistas pedem, às vezes colocam em uma seção específica, ou também pedem que vocês coloquem um parágrafo ao final da conclusão, dizendo qual é o impacto dessa pesquisa, desse estudo, né? Então, isso é importante que vocês observem, tanto nas normas, quanto também nos artigos já publicados pela revista. E os highlights são os pontos fortes, né? Às vezes, normalmente são 5 pontos, com um número curto de palavras, para que chame a atenção. Então, às vezes, quando está no site da revista, é isso que aparece quando você clica em determinado artigo, para você já ver qual é as principais características desse artigo. Aqui eu marquei para vocês a questão das referências, porque normalmente as referências é uma etapa que costuma desgastar um pouquinho o pesquisador, né? A organização das referências. Principalmente porque isso a gente faz, às vezes, lá no final, onde já está cansado do processo de escrita, né, com uma exaustão, às vezes, física e mental, mas é uma etapa que a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção. Então, eu reforcei aqui, que a gente vai falar um pouquinho delas, mas só para dizer, embora não esteja discutindo, mas é uma etapa imprescindível do seu artigo, onde as outras pessoas vão consultar as referências que você utilizou e também é um critério de publicação, às vezes, pelo editor e às vezes até um critério para a rejeição do seu artigo. Então, é importante que a gente tenha atenção em relação às referências. E nós temos os elementos não textuais, né, que compõem o artigo, né? Figuras, tabelas, quadros, gráficos, caixas, vídeos. Então, hoje a gente já tem diante da tecnologia, nós temos uma infinidade agora de possibilidades para compor os elementos não textuais. Tá? Então, isso é importante que vocês vejam na revista o que ela permite e agora o mais importante, né? O quantitativo de elementos que ela permite. Na grande maioria das vezes, é limitado a 5 elementos, né? 2 figuras, 2 tabelas e um quadro, né? Então, normalmente se trabalha com 5. Mas nós também temos periódicos que não limitam o número de elementos não textuais. Entretanto, eles colocam na norma, que não limita, entretanto, estimula que o autor utilize o estritamente necessário. Não é porque é ilimitado que eu vou colocar 10 elementos não textuais, né? Então, é para colocar aquilo que é estritamente necessário. E também temos revistas que não permite que seja colocado mais do que 5 no corpo do texto, mas permite a submissão de materiais suplementares, né? Que às vezes não está... os dados não estão contidos no manuscrito ou não fazem parte, mas que é um material que pode enriquecer esse artigo e a compreensão desse artigo. Então, ele entra como material suplementar. E algumas revistas internacionais agora também estimulam o envio do banco de dados, né? Então, algumas revistas têm trabalhado com isso também. E aí fica como material suplementar disponível junto com esse artigo, tá? Essa é uma prática que tem sido estimulada no cenário internacional. Bom, como eu já havia dito, as referências, a gente precisa ter atenção, né? Na grande maioria das vezes, na área da saúde, a gente é acostumado, né, a trabalhar com as referências em Vancouver, né, que é o mais usual.
Entretanto, a gente precisa reconhecer que nós temos outras formas de apresentação das referências, né? Então, nós temos a APA, muito utilizada nos artigos das ciências sociais e humanas, né? Na área da psicologia. Nós temos a ABNT, que é uma norma brasileira, então a gente, em algumas revistas nacionais, utilizarão as normas da ABNT. Nós temos as normas de Harvard, enfim, nós temos algumas normas aí que a gente precisa ter atenção. E isso vai ter nas normas uma seção específica falando das normas. Quais são as normas que utilizam, dando exemplos de como deve ser a citação, como deve ser a organização das referências ao final do texto, né? E o mais importante, se houver dúvidas, essas referências, existem manuais na internet. Então é importante que você busque as normas gerais, né? Não necessariamente só a norma que a revista disponibilizou, mas que busque também as normas que estabeleceu isso, né? Então é importante que vocês reconheçam. A gente normalmente trabalhava, né, de forma manual, coloca o númerozinho, vai fazendo as referências e aí depois tinha que alterava para a ordem de parágrafos, isso causava uma confusão na ordem, perigo da gente perder referência ou confundir número de referência, mas nós temos os gerenciadores de referência hoje em dia, né? Já temos aí há algum tempo, mas algumas pessoas ainda não utilizam. Então, a recomendação é busquem ao máximo utilizar esses gerenciadores, tá? Primeiro, a questão da organização das referências, né? Então, você não tem o perigo de deixar uma citação sem uma referência lá no fim. Você não tem perigo, quando utilizar uma norma de Vancouver, ao trocar a ordem dos parágrafos, inverter qual foi a referência que você utilizou. Então, esses gerenciadores já estão aí, muitos deles têm disponibilidade free, gratuito, então você consegue utilizar para a construção do seu material. É importante também, gente, que embora os gerenciadores já forneça, né, na grande maioria das vezes, a formatação de acordo com as normas, mas vocês não podem se ater somente a isso. É importante que vocês revisem as referências, tá? Se você selecionou do estilo Vancouver, ele vai fazer as referências no estilo Vancouver, mas confiram com as normas da revista, veja se cada referência que o próprio gerenciador gerou está condizente com a norma da revista, né? Então é importante que vocês não fiquem muito tranquilos porque o gerenciador fez tudo, não vou olhar. Não, é importante que vocês não refaçam, mas se vocês olhem e revisitem essas referências para não ter perigo de ter coisa errada, tá? E agora uma outra questão que agora também saindo um pouquinho da fala de professor e de pesquisador, vou para a fala de editor, para a revista, é muito interessante que os autores que estão propondo um artigo citem artigos daquela revista. Claro, né? Desde que o artigo tenha coerência, tenha sentido com a pesquisa, mas se a gente escolheu aquela revista, né? Porque ela tem coerência, ela tem adesão a nosso tema de pesquisa, ao nosso artigo, é quase que certeza que nós vamos achar, às vezes não um, mas vários artigos que têm relacionado com a nossa pesquisa. Então é importante, é interessante que a gente cite artigos desse periódico ao qual nós vamos submeter. Isso é um diferencial e é bem visto, é visto com bons olhos pelos editores e pelos revisores. Então é uma dica que a gente deixa, é sempre buscar citar artigos do periódico. Bom, ainda em relação à preparação do manuscrito, a fase de submissão, essa é uma realidade, me arrisco a dizer aqui, muito bem estabelecido no cenário internacional e que vem sendo implementado no cenário nacional, que é a carta aos editores ou a cover letter, que é um documento, uma carta, onde os autores apresentam-se ao editor-chefe, a quem irá recepcionar esse manuscrito. Então, há uma apresentação dos autores, quem somos, de onde viemos, né? Uma apresentação breve e sucinta
da pesquisa, o que ela representa, qual a importância dessa pesquisa, né? Como se fosse uma justificativa dessa pesquisa, apresenta os principais achados, os pontos fortes da sua pesquisa, para que o editor, ao ver aquilo, olha, isso é importante por conta disso e eles acharam isso. Então, ele já tem esse estímulo a mais na hora de recepcionar o seu artigo. Eu coloquei aqui declaração de exclusividade, um asterisco, porque eu, sinceramente, fiquei pensando, mas eu não consegui achar uma palavra que descrevesse. Mas é importante que tenha um parágrafo que diga que esse manuscrito não está sendo avaliado em nenhum outro periódico. E reforçar, gente, isso não pode, né? Quando a gente submete um artigo, nós estamos dando exclusividade àquele periódico, né? Então, aquele artigo vai ser submetido ali e vai ser apreciado por ali. No caso de uma rejeição, de uma negação, aí sim nós iremos direcioná-lo a um outro artigo. Embora isso seja a prática, né? Do meio científico, isso é o correto, isso é o ético, é importante que a gente coloque isso na carta e às vezes também isso é uma exigência do próprio periódico, para ter a certeza de que o autor tem ciência disso, né? Embora não seja obrigação, né, colocar o conflito de interesse, é interessante que já seja colocado. Isso a gente fazer uma breve frase dizendo então que não há conflito de interesse, ou se há conflito de interesse, quais são esses conflitos, para que o editor analise isso, tá? Porque, reforçando, né? É importante que ele tenha o máximo de informações possíveis nessa carta para que ele possa apreciar ali e dar o melhor direcionamento no seu manuscrito. Trago aqui uma imagem só para ilustrar. Gente, é um documento que as pessoas, que os editores vão ver. Então é importante que haja uma identificação de onde você vem, né? A logo da sua instituição, do seu programa de pós-graduação ou do seu local de trabalho, enfim, faça a identificação visual do seu documento, né? Tenham cuidado na redação do seu texto, façam a revisão de língua e é uma coisa mais importante ainda, né? Assinem o seu documento, coloque os seus dados de comunicação, né? Seu e-mail, seu telefone. É importante que o editor tenha acesso a essas informações caso ele queira tirar alguma dúvida. Embora tenha todas as informações do sistema, é de bom grado, né? É educado que a gente coloque essas informações que nós nos apresentemos, tá? Então, reforçando, a carta aos editores, ela é uma exigência principalmente nas revistas internacionais, mas que vem sendo implementada nas revistas nacionais. Então, esse é um exercício também, tá, gente? Não vai ser na primeira vez que você vai fazer uma carta excelente, mas a cada periódico a gente vai aperfeiçoando. Isso é muito interessante, esse processo, tá? Em relação à submissão, como eu disse lá no comecinho, cada revista tem o seu processo de submissão, né? Tem o seu sistema de submissão. Nós temos as revistas que são hospedadas, né, que estão no Cielo, na grande maioria das vezes utilizam esse layout, o próprio sistema da Cielo. Nós temos o Editorial Manager, que é um sistema que muitas revistas internacionais utilizam, né? Essa de epidemiologia, a PLOS ONE, algumas revistas da Elsevier utilizam esse sistema também. Nós temos também algumas revistas nacionais que utilizam um sistema disponibilizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o caso aqui do Caderno de Educação, Saúde e Fisioterapia, que é um sistema também de submissão e recepção de artigos. Então, cada revista vai ter o seu sistema. Então é importante que vocês entrem, conheçam, façam seu cadastro e vá. E na grande maioria das vezes, gente, é intuitivo. Então não tem muito segredo em relação a isso. Bom, fizemos tudo isso, submetemos o nosso manuscrito, né? Então, criamos o manuscrito, a folha de rosto, o resumo, a carta aos editores, preenchemos todos os campos que o sistema exige e a gente vai receber no nosso e-mail, então, a confirmação de que seu manuscrito foi submetido com sucesso, né? Então,
Etapa concluída. Importante dizer, etapa, não processo, né? A gente agora se prepara para uma outra etapa do processo da submissão que vem a seguir. Então é importante que a gente reconheça aqui que para você, neste momento, talvez você vai ter um descanso em relação a isso, mas a gente vai ter etapas seguintes que a gente vai precisar trabalhar. Aqui a gente tem um fluxo de processo editorial, processo de revisão, que é interessante que a gente conheça, né? A gente às vezes submete o artigo e acha que daqui um mês ele já vai ser publicado. E a gente tem etapas importantes aí que precisam ser respeitadas e que há um trabalho interno da revista, do periódico, né? Então, você submeteu o manuscrito ali na etapa A, ele vai ser pré-verificado pelo editor, né? Então ele vai ser recepcionado pelo editor e é aquilo que eu falei. Agora eles vão ver se está dentro das normas, se está dentro do escopo, se atendeu todas as exigências que o periódico coloca. Então essa é a primeira etapa, é o primeiro pente, né? É a primeira peneira que o seu artigo passa. Por isso que eu falo, observem as normas. Se vocês fizeram tudo certinho, vocês vão seguir. Mas agora, se o seu artigo não atendeu as normas, infelizmente ele vai ser rejeitado. E aí você vai ter que, novamente, receber o seu artigo, colocar nas normas e iniciar todo o processo. Então, para a gente evitar essa perca de tempo, é importante que as normas sejam seguidas. Depois, o artigo vai ser recepcionado pelo editor e ele vai ser encaminhado aos revisores, aos pareceristas, né? Como eu falei para vocês, é uma revisão às cegas. Quem recebe esse artigo não sabe de quem veio, de qual é a universidade, qual é o estado, é uma revisão às cegas. Então, estimulado que seja enviado para um terceiro revisor para que faça daí a decisão final, né? Mas isso é um critério, gente, de cada periódico, isso não é regra, tá? Então, os processos internos de cada revista a gente vai ter que consultar daí no site de cada revista. Depois que o artigo, então, ele foi feito parecer dos revisores, é encaminhado aos autores, né? Olha, aprovado ou o seu artigo tem necessidade de grandes revisões ou são pequenos ajustes, enfim. Então isso é encaminhado aos autores para que os autores então façam as adequações. Feitas as adequações, devolvido o artigo agora, o novo artigo à revista, ele volta para os revisores, para que os revisores vejam se aquilo que eles propuseram foi atendido. Sendo atendido, tudo ok, então o artigo é aceito e caminha daí para o processo de editoração, né? Então, esse artigo agora vai passar por uma revisão gramatical, vai passar por uma revisão de língua, né? Adequação. Ele vai para a etapa, depois dessa etapa, na grande maioria das vezes, volta para os autores, para que os autores deem uma olhada no conteúdo, né? Façam adequações que se fizerem necessárias em relação ao conteúdo, né? E aí ele passa para a etapa da diagramação, que daí é a organização do layout desse artigo, colocá-lo no design da revista no PDF. Aí a gente tem desse PDF mais uma leitura e aí por fim o artigo é publicado, né? E aí a gente vai ver de cada revista se tem taxa, se não tem taxa, enfim, aí são as especificidades de cada periódico. Isso é importante a gente colocar, né? Então, as revistas que exigem pagamento, normalmente é nessa etapa, enquanto o artigo está em diagramação, que você recebe o invoice, né? Ou recebe as orientações de como deve proceder para o pagamento da taxa, né? Alguns periódicos também cobram, além da taxa de publicação, a taxa de revisão, mas isso é característica de cada periódico que a gente vai ter que analisar. Mas normalmente é nessa etapa aqui que a gente vai então efetuar esse pagamento. Bom, eu dei uma adiantada ali, mas
o seu artigo então foi revisto pelos pares e ele chegou para você com resposta dos pareceristas. Na grande maioria das vezes, vem um arquivo com checklist, que é aquele para ver se atendeu a todas as normas da revista, ou apontando, né, o que precisa ser revisto, o que precisa ser adequado. Normalmente vem o arquivo que você enviou, né, em Word, vem com marcações de texto, vem com comentários. Então, o seu artigo ele vem com as observações dos revisores ali para que você possa ter uma olhada em pontos específicos, mas também vem o parecer, a carta, dizendo tudo o que foi feito, né? Tudo o que foi analisado, às vezes ponto a ponto, de todos os pareceristas que ali que revisaram o seu artigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente já teve a oportunidade aí de ter um artigo que foi revisado por 6 revisores. Então a gente teve 6 pareceres, um arquivo, né, com as observações de 6 revisores e um parecer com 6 pareceres, um parecer de cada revisor. Então essa é a hora de agora, de cabeça fria, tá? Analisar. Por que eu falo de cabeça fria? Porque fomos nós que escrevemos o artigo, né? O filho é nosso, então a gente acha que ele é o filho mais bonito do mundo e que ele deve ser aceito imediatamente, sem nenhuma ressalva. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sempre, toda vez que a gente lê, a gente muda uma coisa. Se uma pessoa que está lendo pela primeira vez, se nós que lemos todo dia temos sempre observações, quem leu pela primeira vez também terá contribuições, né? Então, é importante que a gente tenha esse discernimento e essa clareza na hora de olhar esse parecer. Viu o parecer? Não gostou muito do parecer? Deixa de dar uma descansada nele, toma uma água, toma um café, volta, esfria a cabeça e analise friamente. É importante que vocês analisem com tranquilidade esse parecer, porque chegou a hora de vocês pensarem, né? A reunião dos autores e dizer acatar ou não acatar as considerações. Eis a questão. Não é porque o parecerista teceu uma série de ponderações, uma série de questionamentos, uma série de sugestões que nós devemos acatá-las 100%. Algumas, claro, são necessárias, né? É importante que a gente acate essas observações, mas outras há necessidade de contra-argumentação e de posicionamento, né? do grupo de autores. Então é importante que a gente leia com atenção todos os pareceres, reflita a respeito da pesquisa, reflita a respeito do objetivo, do propósito daquela pesquisa e veja se é adequado ou não o que está sendo sugerido, tá? Claro, aquilo que foi, então, que vocês julguem que seja necessário acatar e modificar no artigo, vocês terão acesso então a esse manuscrito, farão as alterações. Importante, eles sempre colocam no corpo do texto, né, nas normas da revista, quando chega para a revisão, que tem que ser destacado o que foi incluído ou o que foi retirado, né? Ou eles sugerem, utilize a ferramenta controle de alterações do Word, né? Ou caso não vá alterar, coloque um balão de comentário e justifique o porquê da não alteração. Então, as modificações neste processo devem estar destacadas no seu manuscrito, seja com marcação de texto ou seja utilizando a ferramenta controle de alterações, mas esse manuscrito precisa destacar. Algumas revistas pedem que vocês enviem o manuscrito com as marcações já destacadas e também o artigo limpo, né? Então, o mesmo artigo que você mandou com tudo destacado, tudo marcado, eles pedem que você envie a outra versão, que seria ele limpo, o artigo como se fosse o artigo final. Isso é importante que vocês observem no e-mail quando chega o parecer. Chega o parecer e chega as normas agora dessa etapa. Essa etapa, gente, as normas normalmente não estão disponíveis no site ou nas normas de publicação. Elas vêm no corpo do e-mail com as orientações aos autores, tá? Então é importante que vocês também olhem, não se atentem só ao arquivo que vem anexo, né, ao parecer, ao checklist ou ao próprio manuscrito, mas leiam o texto como um todo, porque muitas informações podem não estar lá nesses documentos em anexo e podem estar no corpo do e-mail. Bom,
fizemos as alterações que foram pertinentes, outras não foram pertinentes e a gente precisa justificar. Então nós precisamos agora escrever uma carta de resposta ao editor, tá? É importante que a gente faça uma resposta ao parecer. E aí, gente, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Um extremamente curto, que a gente atendeu algumas coisas do que os revisores pediram, outras justificando o porquê de não atendimento, mas foi bem tranquilo. Já tem um outro que a gente teve que justificar questões de análise, questões de o porquê de usar determinada terminologia ou não, e foram 3 revisores, né? Então, a gente optou em justificar e não só justificar, né? Em responder item a item. Então, às vezes ficou uma carta aí de resposta ao editor com 6 páginas, 7 páginas, nem me lembro. Então, assim, isso também não é regra, mas é importante que vocês façam uma carta, que vocês mostrem que vocês ouviram o parecer, né, leram, que vocês adequaram aquilo que vocês acharam pertinente, justifiquem aquilo que não foi atendido e o porquê que não foi atendido. Basicamente, esse é o momento de vocês agradecerem pelas sugestões e dizerem que as sugestões foram acatadas e também de dizerem o porquê que determinada sugestão não foi acatada, tá? E justificar. Então, esse é o retorno. Então, isso vai junto com o seu novo manuscrito, né? Com o seu manuscrito corrigido, é a carta, a rebuttal letter, em alguns periódicos chamam, tá? Então, mais uma vez, não tem regra, mas a gente segue as regras também lá da cover letter, né? Identificar com layout, assinar, colocar os dados de identificação e ter cuidado com a forma de redação, com a língua, fazer uma revisão de língua na hora de enviar essa carta, tá? Isso é o mínimo da cortesia científica que a gente tem. Bom, fizemos a resposta ao parecer, mandamos para o editor atendeu, os pareceristas acataram, deram o ok e aí então o seu artigo foi aceito, né? Então a gente vai receber agora um e-mail dizendo que é com prazer que informamos que seu artigo foi aceito para publicação e seguirá para as próximas etapas. Então, aí vem uma outra etapa deste processo, que é a conversa do autor correspondente com a equipe de editoração e diagramação, né? Então agora é o momento onde eles juntam, né, a folha de rosto com o corpo de texto, com os agradecimentos e organizam o artigo de uma forma geral. Normalmente tem uma comunicação mais rápida, né, dessa equipe de editoração com o autor para a organização e formatação disso. Aí é enviado para revisão gramatical, para revisão de língua, volta para os autores fazerem a leitura de prova, que é aquilo que eu já havia dito, né? Ver se tem alguma adequação, se tem a necessidade de alterar conteúdo, tá? É importante dizer. E aí, tendo a aprovação dos autores, ele segue para a etapa de diagramação, de organização da forma, de design, e aí volta para os autores verem se está tudo certo, se as tabelas estão todas ok, se todas as figuras enviadas estão no texto, se todas as tabelas enviadas estão no texto, é fazer a conferência geral do seu manuscrito, tá? Então é a última vez que você vai ver o seu artigo no forno, né? E aí, você dando ok, eles encaminham consequentemente para o processo de publicação do seu artigo, tá? Então, depois do aceito, ainda temos mais uma etapa a percorrer. Percebam, né? A gente teve a etapa da submissão, seu manuscrito foi submetido com sucesso. Aí nós temos a etapa de avaliação e aí nós temos que fazer as respostas dos pareceristas, que às vezes pode ser 1, 2, 3, 4 rodadas, né? Dependendo da criticidade dos revisores, e aí, seu artigo sendo aceito, nós vamos ter uma outra etapa, que é a preparação para que ele realmente seja publicado e seja disponibilizado de maneira online, né? Na internet aí. Bom, perceberam, né?
que a trajetória nem sempre ela é reta e curta. Ela tem altos e baixos, ela tem vários percursos, mas o importante é que a gente tenha sempre tranquilidade para caminhar, para que a gente atinja o nosso objetivo final, que é ter a aprovação e a publicação do nosso manuscrito. Quando o seu artigo vai ser publicado, eles informam então que o seu artigo está disponível, colocam o link e é a hora da gente então fazer a divulgação do nosso material, do nosso manuscrito. E assim a gente chegou então à etapa final da nossa pesquisa, né? Então começamos no projeto de pesquisa e finalizamos com a publicação desse artigo. Coloquei um asterisco aqui em relação à divulgação do material para a gente ter cuidado com uma coisa, tá? Hoje nós temos diversas plataformas de compartilhamento, né? de produção, né? Então nós temos o ResearchGate, nós temos o LinkedIn, enfim, que a gente coloca o que nós produzimos e também podemos disponibilizar o artigo como um todo. Mas algumas revistas, né, isso agora já falando da experiência internacional, né, algumas revistas elas têm a opção de você pagar uma taxa e seu artigo é publicado de modo free para toda a comunidade. Mas também tem aquela opção que publica seu artigo. Se você não tem opção, não tem condição de pagar a taxa, eles publicam o seu artigo e seu artigo fica em período de embargo, né? Tem revista de 12, de 24, de 36 meses. O que isso quer dizer? O seu artigo ele fica restrito à revista e quem quer ter acesso a esse artigo tem que entrar em contato com a revista e muitas vezes a revista oferece o artigo a um custo. Né? A um determinado custo, a pessoa então pode comprar o seu artigo. Então, nesses casos em que você optou pelo não pagamento da taxa e seu artigo foi publicado e está no período de embargo, você não pode publicizar o seu artigo nessas plataformas de compartilhamento. Então é importante que vocês tenham cuidado em relação a isso, para que depois não sejam prejudicados pela editora, né, pelo periódico. É só uma observação importante e também pelas boas práticas na ciência e na pesquisa, né, e na publicação. Então, trabalhar de forma ética com quem recepcionou e deu toda a atenção ao seu trabalho. Tá? Bom, pessoal, tentei falar o mais breve possível, mas eu dou uma empolgada e a gente acaba extrapolando um pouquinho no tempo, mas eu queria mostrar para vocês esse panorama de como funciona, tá? E dizer para vocês, mais uma vez o que eu disse lá no comecinho, fiquem tranquilos, aproveitem o momento, aproveitem o processo. Não é só um processo técnico de submissão do trabalho, mas é uma etapa de aprendizado também, tá? Porque você vai buscando um referencial, você vai vendo a outra produção, você vai vendo como funciona o processo de submissão e isso você vai amadurecendo e vai evoluindo conforme você vai produzindo e vai tendo a oportunidade de publicar os seus artigos. Tá? Então, tenham isso como uma aula, né? Esse processo da submissão. Reconheçam essas etapas e se dediquem a isso como vocês se dedicaram na coleta, na análise e na escrita. Tá? Ela é uma etapa tão importante quanto as outras que você já passou. Embora você esteja no final, né, às vezes cansado, mas ela merece a atenção e a dedicação necessária para que seu estudo seja, então, publicado e seja visto por todos aí, por toda a comunidade científica nacional e internacional. Quero agradecer a todos pela atenção, reforço a grande felicidade de estar participando desse curso com vocês e desejo sucesso a todos, né, nas futuras publicações e que possa então, né, contribuir para a evolução de vocês aí e que vocês tenham sucesso nas futuras publicações. Um abraço, até mais!